Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Turminha de grandões! É assim que a Prof. Sandra inicia todas as aulas. Quem já teve oportunidade de assistir alguma videoaula sabe que eu me refiro aos meus pequenininhos assim. E nada mais justo do que me referir aos meus grandões assim também, né? Estou muito empolgada para essa primeira aula aí para os papais da minha turminha do quinto ano. Que será que a Prof. Sandra aprontou dessa vez? Prof, você não tem o que fazer não, prof? Tenho. Tenho muito o que fazer pela minha turma, pelo nosso futuro educacional, e é isso que a prof veio trazer aqui para vocês, tá bom? Então prestem bastante atenção, hein, turma? Turma de grandões. A prof deu nome a essa aula como você conhece todas as minhas necessidades, e eu não estou falando das necessidades da Prof. Sandra. Vocês já vão entender. Aqui a Prof fez uma introdução do que eu vou trazer nesta aula para vocês. Qual é a ideia da Prof. Sandra com essa aula destinada aos pais, aos meus grandões? Primeiro, estreitar ainda mais o nosso relacionamento como base de apoio aos pequenos. Conhecer as necessidades das famílias em relação ao ensino virtual e ou remoto. Expor as alterações feitas no terceiro bimestre, planner, cronograma semanal, aulas tecnológicas mais interativas, prazo de entrega das atividades e outras disciplinas. Interação no grupo da escola, conhecer a rotina de estudos dos pequenos, entender a percepção dos pais em relação ao trabalho da Prof. Sandra e o que eles esperam para o final do ano letivo. Falar das emoções mais presentes neste momento e identificar a conexão dos pais com o desenvolvimento escolar dos filhos. Tá bom, prof? O que quer dizer tudo isso? Porque por enquanto você só leu o que eu poderia ler aqui também da minha casa. Então vamos lá, vamos entender então. Desculpa, pessoal. Primeiro, somos conectados? A prof vai falar, tá? Eu deixei aqui a minha pauta, a pauta da minha aula, com os tópicos da introdução, para que a gente possa conversar melhor sobre isso. Então, vamos lá. Somos conectados? Você tem procurado a Prof. Sandra ou a escola para solucionar possíveis problemas ou dar ideias? Gente, isso entra lá no estreitar ainda mais o nosso relacionamento, como base de apoio para os pequenos, para os nossos pequenininhos, né? Claro que durante esse processo, durante essa caminhada, essa nova caminhada, porque existem muitas coisas novas, né, nesse processo, nessa caminhada que a gente vem fazendo aí desde março, é óbvio que vão existir problemas no meio do percurso, sejam eles problemas financeiros, problemas pessoais, problemas em relação aos conteúdos, em relação às videoaulas, vão existir. Existiram e vão continuar existindo. Por quê? Porque nós estamos nos adaptando. E mesmo depois dessa longa adaptação, se não existirem problemas, isso quer dizer que nós ficamos estagnados, parados. E a ideia é não estagnar, a ideia é não parar. A ideia é continuar progredindo, continuar aprendendo. Então, se a gente continuar aprendendo, vão surgir aí novos problemas e novos desafios. Mas, agora eu me dirijo a vocês, meus grandões da aula de hoje. Vocês procuram a Prof. Sandra para resolver os problemas relacionados aí aos filhos de vocês? Procuram a escola para solucionar os problemas relacionados à escola? Claro que eu não vou me aprofundar nesses problemas, mas são diversos os problemas que podem ocorrer relacionados, né, com família e escola. Vamos colocar problemas financeiros, que é o que mais está em alta no momento, né? Porque várias pessoas aí estão passando por problemas financeiros devido à pandemia, mas vocês que tiveram algum tipo de problema, já procuraram a escola? Já procuraram a Prof. Sandra para tentar resolver? Para tentar chegar aí num acordo que seja bom para todos, que não atrapalhe o desempenho das nossas crianças? É uma reflexão.
Esse primeiro tópico aí da introdução que a prof fez é uma reflexão. Outra coisa muito importante, a gente pode chegar, sim, prof, eu já fui até a prof. Andréia, já reportei o problema, já fui até a prof. Sandra, já reportei o problema. Mas reportar o problema é uma coisa, buscar soluções é outra. Dar ideias é uma coisa totalmente diferente. Eu tenho ideias para dar. Então, a gente está disposto, nós estamos dispostos, eu, prof. Sandra, a escola Romani, todo mundo disposto aí a resolver, solucionar esses problemas e receber as ideias de vocês. Por quê? Porque a prof. Sandra não é detentora de todo conhecimento, a prof. Andréia não é, os pais que estão me assistindo, vocês não são. Nós precisamos ser unidos para tentar buscar essas soluções para que a gente continue caminhando. Como a prof. Sandra diz, devagar e sempre, né? Para que dê tudo certo aí até o final do nosso ano, tá bom? Porque coisas boas virão, eu tenho fé e vocês também, eu creio que estão muito aí com pensamento muito positivo, com boas vibrações, boas energias, para que tudo isso passe o mais rápido possível, tá? Número 2, conhecer as necessidades das famílias em relação ao ensino virtual ou remoto. O que buscamos com essa nova modalidade de ensino? Qual é a expectativa de vocês versus a realidade do que está acontecendo? Isso também faz parte da resolução do problema. Isso também faz parte de dar ideias. Quando a gente se propõe a resolver os problemas, tudo fica mais fácil. Já começamos eliminando essa barreira entre escola e família, que nunca deveria ter existido, muito menos num momento de pandemia como é esse que nós estamos vivendo. Então, nós precisamos, se ainda existe alguma barreira entre você, pai, entre você, mãe, que está me assistindo agora, se ainda existe essa barreira entre você e a escola, entre você e a professora, vamos derrubar essa barreira, tá bom? Vamos buscar aí soluções. Claro que nós temos uma expectativa versus uma realidade em tudo na vida, né? O sanduíche da propaganda é uma expectativa quando você vai comprar, é uma outra realidade. As aulas virtuais têm uma expectativa, a princípio, qual é a expectativa da grande maioria? Que os filhos colocassem tudo em ordem, bem organizadinho, sentassem para assistir as videoaulas, aprendessem tudo que é transmitido através dessas aulas que as professoras preparam com todo amor e carinho e que surgisse assim o mínimo possível de dúvidas em relação a isso e que todas as dúvidas fossem solucionadas o mais rápido possível. Essa é a nossa expectativa. Qual é a nossa realidade? O que a gente está vendo hoje? Nas aulas, no ensino remoto, no ensino virtual, o que a gente está vendo hoje? E eu não estou falando só da escola Romani. Vocês conhecem, tem pais aí que têm filhos em outras escolas, né? Outros níveis de ensino e vivenciam isso também. Tem conhecidos que têm filhos em outras escolas e também vivenciam isso. A nossa realidade é muito diferente. Apesar das crianças terem essa facilidade com a tecnologia, essa modalidade de ensino é muito nova para eles também. Tem a questão da defasagem, das dificuldades de aprendizagem, porque cada serzinho é único. Então, por mais que o conteúdo seja o mesmo, a forma de assimilação do conteúdo vai ser diferente. Não é verdade? O filho da... vou dar um exemplo aí, tá? Deixa eu ver. O filho da Jo. Talvez não aprenda da mesma forma que a filha da Andréia, tá? Só tô dando um exemplo, tá bom? E é assim que funciona. Mas por quê, prof? Porque nós estamos vivendo um momento atípico, que jamais passou pela nossa cabeça, pelo menos pela minha cabeça, que isso iria acontecer, né? Que a gente teria que mudar a forma de aprender e de ensinar. E vai muito além do que eles entendem através da tela. Claro que tem a questão
do recurso tecnológico. Graças a Deus aí a nossa turminha tem esse recurso proporcionado por vocês, né? Quem não tem notebook tem computador, quem não tem computador tem celular, tablet, todos têm internet. Então isso é uma vantagem, é um ponto a favor. Mas a gente não pode avaliar isso como sendo a única coisa para que as aulas tenham aí o efeito desejado, né? O impacto desejado. É muito além disso, vem da rotina dessa criança, da rotina da família, como eles estão fazendo para se adaptar a essa nova rotina, porque até então, dentro do que vocês haviam planejado, todos os dias, né, da 1 às 5h30, os filhos de vocês estariam seguros lá na nossa escola, certo? E hoje não é o que acontece, eles estão em casa. Então, adaptar essa rotina, essa nova rotina não é fácil, e isso também interfere nessa questão de expectativa versus realidade, tá bom? Então, o que nós buscamos com essa nova modalidade de ensino? Essa é uma reflexão para vocês. E eu vou falar como professora, o que a escola busca com essa nova modalidade de ensino. Continuamos buscando essa conexão. Continuamos buscando essa relação complexa. Professora Sandra, relação complexa? Eu não gosto muito dessa palavra, professora Sandra, porque tudo que é complexo não soa muito bem. Pelo contrário, gente, complexo, o que quer dizer o complexo? Com é junto, plexo, tecido junto. Então, a nossa relação tem que cada vez mais ser tecida junto, tá bom? Porque senão não dá certo. Quando a gente fala assim, eu vou alinhar as coisas. Quando a gente pensa em alinhar, a gente está pensando no sentido linear. E isso elimina qualquer complexidade. Eliminando a complexidade, a gente elimina essa interação. Então, que sejamos mais complexos, tá bom? Para que isso realmente dê certo. Mas eu quero que meu filho aprenda, eu quero que ele saia falando espanhol, que ele saia falando inglês, que ele aprenda a matemática, que ele aprenda a língua portuguesa, tudo isso nós queremos também. Mas calma, tudo a seu tempo. Vamos acomodar as coisas e a gente vai falar um pouquinho aí do que esperar para esse ano também, tá bom? 3. Um novo bimestre. Alterações do terceiro bimestre da turminha do 5º ano. Vou falar um pouquinho sobre essas alterações que alguns já sabem nos seus mínimos detalhes e outros estão descobrindo aí no decorrer do bimestre, né? Então, olha lá. Planner. Deixa eu ver se eu não estou na frente. Não. Planner e cronograma. Prof, o planner... o meu filho fez o planner, que foi aquele que a prof deu no início do bimestre, a prof fez a aula ao vivo para mostrar como funcionaria esse planejamento, que eles teriam que ter um espaço especial, colocar ali no espacinho de estudo, né? E eu não estou falando de um espaço chique, nada disso, eu estou falando de um espaço especial assim, que eles possam ter aquele momento de concentração nos estudos. Isso torna esse espaço especial, tá? Um cantinho que seja aconchegante, que seja limpinho, que seja organizado, tudo isso que vocês já sabem e fazem com certeza com todo amor e carinho, né? Para os filhos de vocês. Então, o planejamento foi feito para quê? Para pendurar na parede, prof, para deixar bonito o espaço. Claro que não, apesar de que tenha acontecido muito isso. O planejamento foi feito para ter uma linha de organização, para que as crianças não fiquem perdidas no que tem que fazer, no que tem que entregar. Prof, mas as crianças já são capazes de se organizar dessa forma? Sim, são capazes. Tá? Cada um dentro da sua faixa etária já tem uma capacidade de organização. E quando eu lancei essa proposta do planner, foi com a certeza absoluta de que a turminha do 5º ano, na faixa etária que eles são capazes de organizar aí a rotina de estudos, tá bom? Então, esse planner deve ser alimentado. Assim como nós precisamos de alimento, o planner também precisa ser alimentado. Com o que, prof? Com as informações das aulas, com as atividades extras, os trabalhos a entregar, tudo isso a gente precisa anotar no planner. A gente não,
Não são os pais, não são os meus grandões aqui dessa videoaula. São os meus pequenininhos. São eles que precisam anotar. Agora, se está acontecendo de a mãe ou o pai ter que lembrar, ter que pegar a caneta e lá anotar no planejamento da criança, já está errado. O planejamento já perde todo o sentido, todo o objetivo que a Prof. Sandra deu a esse planejamento, que é para trabalhar a autonomia deles também, tá? Então, se está acontecendo isso na sua casa, vamos rever, tá bom? Como é que eu alimento isso? Com o cronograma. Com o cronograma semanal, que é outra novidade que a Prof. Sandra trouxe para vocês. Então, todo domingo, a Prof. passa para vocês o cronograma da semana, com as páginas que nós vamos trabalhar. Tem uma parte que diz lá, de olho nas atividades. Gente, aquilo é muito importante, tem que ficar de olho mesmo. O cronograma deve ser visto tanto pelos filhos como pelos pais. Por quê? Porque tem informação muito importante, além das páginas dos conteúdos, tá? Então, fiquem de olho mesmo nas atividades e nas observações que a Prof. Sandra coloca lá. Então, a Prof. sempre passa todo domingo. Prof, você trabalha no domingo? Sim, trabalho no domingo, tá? Trabalho no domingo por quê? Porque eu preciso me organizar com a minha semana. Então, se eu me organizo com a minha semana, por que não passar para vocês o cronograma para que vocês se organizem também com a semana de vocês, né? Com a semana das crianças, tá bom? Aulas mais interativas. Eu havia colocado lá aulas tecnológicas mais interativas, mas a Prof. tem tentado fazer com que as outras disciplinas também tenham aulas mais interativas, tá? Em que sentido? Com a participação mais efetiva das crianças. Volto a repetir, a ideia não é que as crianças fiquem ouvindo o professor como detentor de todo o conhecimento e passando as informações. Não. A ideia que eu venho trazendo para eles, falo isso constantemente nas videoaulas, é que eles sejam alunos pesquisadores, que eles interajam com o conteúdo, sempre procurando trazer aí alguma informação extra, além do conteúdo da apostila. Isso enriquece a aula, isso dá uma energia para eles. Por quê? Porque a criança é muito curiosa. Então, o fato dela sair pesquisando alguma coisa diferente além do livro, faz com que eles abram a mente para as coisas novas, para novos conhecimentos, e isso é muito bom para o desenvolvimento deles. Tá? Então, assim, eu venho trazendo aulas mais interativas nesse sentido. A aula ao vivo, a aula tecnológica ao vivo, onde a gente pode conversar sobre a montagem, além de ter as instruções. O que a Prof. pensou? Não, eu posso dar as instruções da aula gravada, mas que bacana se a gente puder trocar essas experiências ao vivo. Então, a ideia foi essa. Ah, mas já tinha a aula ao vivo no bimestre passado? Tinha. Só que ela veio agora com um novo formato, que é esse formato de discutir as experiências das montagens e os problemas também. Não deu certo por isso, não deu certo por aquilo, né? Então, a gente pode discutir e buscar soluções aí e novas ideias. E tem sido muito legal. É uma pena que nem todos os aluninhos participam da aula ao vivo. E o que acontece? Eu volto aqui, ó, gente. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. O prof voltou aqui, ó. Pegar minha canetinha. Por quê? O que acontece? A gente volta aqui, ó, nesse probleminha aqui, ó, tá? Não deveria ser um problema, mas para as crianças que perdem a aula, está sendo um problema. Quando elas perdem a aula, por quê? Porque elas esquecem de alimentar lá o planner, e esquecem da aula ao vivo. Essa semana, por exemplo, eu marquei que nós teríamos 2 aulas ao vivo. Na aula de terça-feira, porque a Prof. teve problemas técnicos, né? Mas a aula de terça-feira aí, eu tive acho que uns 5, 6 alunos que não participaram, tá? Mas estava lá no cronograma. Prazo de entrega das atividades. A Prof. Sandra é muito querida, a Prof. Sandra sempre deixa entregar a atividade depois. Gente, a Prof. mudou um pouquinho essa questão, por quê? O que estava acontecendo? Tá, vocês já sabem disso, que o trabalho, a atividade extra que é entregue em atraso, ok,
é aceita. Porém, não tem o mesmo peso da atividade daquele aluninho que entregou em dia, porque não é justo com aquele aluninho que se programou para entregar aquela atividade em dia. E eu não estou falando nem de questão de esforço, porque aquele que entrega atrasado também tem o esforço de fazer a atividade, tá? Eu estou falando de uma questão de planejamento. Então, a professora sempre aceitou. O que estava acontecendo nesses últimos dias? Crianças que juntam atividades da semana inteira e resolvem fazer tudo no final de semana para passar tudo no final de semana. E ok, né? Então, o que a prof fez nesse último cronograma? As atividades, isso eu falei na semana passada e marquei ali no cronograma. As atividades em atraso foram aceitas até o dia 20, que foi no sábado que a prof havia combinado. Então, existe a flexibilidade? Claro que existe, vai continuar existindo. Porém, eu acho que tem que existir um pouquinho também de consideração mútua, tá? Quando eu digo isso, eu sei que existem problemas na rotina, que o trabalho é puxado, eu sei tudo isso, gente. Mas, quando a gente se programa, tudo fica mais fácil. Ah, prof, então você não vai aceitar passando daquele prazo? Gente, não. Não, porque perde o intuito, perde o objetivo do trabalho em si. Eu não quero que as crianças entreguem por entregar. Ah, então vou fazer bem rapidinho tudo no sábado para entregar. Não é esse o objetivo, tá bom? Então perdeu o intuito, né? Perdeu o objetivo. Então, a gente não pode deixar que acumule. Salvo, exceto, se aconteceu algum problema diferente desses aí que a gente costuma ver, da questão da rotina e tal. Aconteceu algum problema mais sério, chama a prof. Sandra no privado, vamos conversar. Voltamos lá na premissa de resolver os problemas, de falar, de ouvir, tá bom? Outras disciplinas. Por que a importância do planner e do cronograma? Porque agora nós temos empreendedorismo nesse terceiro bimestre. Nós já estávamos trabalhando antes com o Guia da Conquista, mas agora de forma mais efetiva. Empreendedorismo, ensino religioso, filosofia, literatura, que a gente já trabalhava também antes, mas agora de forma mais efetiva, né? Então, gente, justamente por terem outras disciplinas, a gente necessita ainda mais desse planejamento, que ele dê certo, tá bom? E quando a prof fala assim, não tem muita atividade, é porque realmente não tem. Vamos prezar pela qualidade, que é outro lema da nossa turminha, hein? Da turminha dos pequenos e da turminha dos grandões. Qualidade e não quantidade. Eu não preciso dar 10, 20 folhas da apostila para dar conta da apostila. A prioridade é outra. A prioridade é manter a rotina de estudos das crianças, a prioridade é fazer com que elas entendam a maioria dos conteúdos, que consigam assimilar, que consigam manter aí a cabecinha trabalhando, tá bom? Então, qualidade e não quantidade. Beleza? 4. Interação no grupo da escola. O que é interação no grupo da escola, prof? Zap, 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 zap. Gente, a professora Sandra coloca informações importantes lá no grupo da escola, né? No grupo de pais, dúvidas sobre tarefas. O que eu fiz? Fiz um grupo lá com as crianças, porque todos têm celular, então a prof fez um grupo à parte, porque lá eu posso cobrar todos de uma vez. Passo lá o que está faltando entregar para eles, porque assim é uma coisa que eu não preciso estar passando direto lá no grupo de vocês, porque eu sei que os pais têm vários grupos, como a professora Sandra tem também, tem grupo da família, tem grupo de estudos, tem grupo disso, daquilo, né? Então a gente acaba enchendo muito de informações. Então o grupo das crianças aliviou por isso. Porém, quando a prof. Sandra escreve lá no grupo, lá vem a prof. Sandra com aquele textão no WhatsApp. Gente, é porque é realmente importante, é porque é relevante. E é importante que vocês leiam. Nem sempre o que eu posto ali, eu posto no grupo das crianças, porque é destinado a vocês, pais. E o que eu vejo? Nós temos aí 14 crianças, temos pais também no grupo, né? Não só mães, tenho a mãe e o pai. Tem casos aí que eu tenho a mãe e o pai. E eu vejo ali que quando eu passo, por exemplo, uma mensagem, um aviso, um comunicado, o que acontece? 3, 4 pessoas respondem.
né? Umas respondem ok, outras gostam de explanar mais sobre o assunto, que eu acho ótimo, mas deixo essa reflexão para vocês. Como estou agindo em relação aos comunicados e feedbacks no grupo? A escola precisa de feedback, os filhos de vocês precisam desse feedback, a professora Sandra precisa desse feedback, para a gente saber que a gente está andando no caminho certo. E quando eu passo algum feedback para vocês em relação a essa rotina escolar, é porque eu sei da necessidade do feedback para as famílias, tá bom? Então, todos necessitamos aí dessa avaliação. Seja uma autoavaliação, seja uma avaliação do trabalho da escola, da professora, da rotina do meu filho, tá bom? Então, assim, a gente precisa ter essa interação, tá? Essa interação no grupo da escola. Porque não foi feito só para postar lá que hoje é dia da atividade tal. Não foi feito só para isso. Foi feito para que a gente tenha aquela complexidade, aquele tecido junto, tá? Eu quero esse grupo bem complexo mesmo. No sentido pleno da palavra, complexo. Quero conhecer sua rotina. Nós entramos lá em conhecer a rotina de estudos dos pequenos. Precisamos entender como a rotina afeta a produtividade. Prof, mas rotina não é uma coisa positiva para a produtividade? Depende da sua rotina, né? Se eu tenho a rotina de acordar meio-dia com os meus filhos e tomo café meio-dia e meio, e almoço 4 horas da tarde e meus filhos vão fazer as atividades 6 horas da tarde, e isso é todo dia, é uma rotina. É óbvio que essa rotina vai afetar a produtividade. Gente, vocês precisam entender que ser produtivo também não é fazer várias coisas no dia. É colocar metas viáveis dentro daquele dia e que você possa cumprir aquelas metas com qualidade. Volto a repetir o nosso lema lá. Quantidade não é qualidade. Então, vamos prezar sempre pela qualidade, não pela quantidade. Porém, é óbvio que as crianças, mais do que os adultos, porque quando a gente foge dessa rotina tóxica, né, a gente ainda consegue dar jeito nas coisas. De forma bacana? Não, de forma estressante, mas a gente consegue. Agora, as crianças não. Elas estão crescendo em personalidade, crescendo em caráter, então é muito necessário, se faz necessário, principalmente nesse momento que eles passam aí a maior parte do tempo junto com a família, em casa, que eles tenham uma rotina saudável, uma rotina de horários aí bem flexíveis, de horários bem saudáveis mesmo para aquela criança. Quando a prof. Sandra faz uma videoaula de 30 minutos, eles podem sim distribuir essa videoaula em 2 partes de 15 minutos. Basta que a rotina seja estabelecida de forma saudável. Então, gente, rotina tóxica afeta sim a produtividade. E é lógico que diretamente o desempenho dos nossos pequenos. Então, de repente, por que aquela criança não consegue assimilar aquele conteúdo? Será que ele tem uma dificuldade de aprendizagem? Ou será que a rotina dele está sendo tão tóxica que ele não consegue aí, que o cérebro trabalhe de uma forma efetiva, de uma forma tranquila, para que ele consiga assimilar esses conteúdos? Né? Será que ele tem uma rotina tão tóxica que ele não consiga ir fazer as atividades de uma forma caprichada? Eu tenho aluninhos que em sala de aula, nesse 1 mês de aula, e antes também, porque a gente se conversa, porque a escola é uma família, então eu já conhecia, assim, as características dos meus alunos antes da professora Val, né? Porque a gente vai se conversando a respeito dos alunos. Tinha alunos que em sala de aula eram extremamente caprichosos com as atividades do livro, do caderno. Hoje em dia fazem assim de qualquer jeito. E a prof fica muito triste com isso. Porque eu não quero que eles tenham o compromisso de entregar, não é isso. É o compromisso de aprender. E eles têm que entender essa diferença. E como é que eu faço com que os meus alunos entendam a diferença do compromisso de entregar uma atividade e do compromisso de aprender? Eu não consigo fazer isso sozinha. Eu posso pintar, bordar, sapatear, fazer malabarismo, contorcionismo. Não posso, né? Não tô podendo fazer contorcionismo. Mas eu posso fazer o que for. Eu não vou conseguir sozinho. Eu preciso da complexidade,
tá bom? Então, vamos rever aí as nossas rotinas. Por isso que eu preciso entender a rotina, conhecer a rotina dos meus alunos. Prof, depois disso tudo, gente, eu quero que vocês anotem essas coisas. A prof até esqueceu de falar isso no início da aula, porque é tão automático, né, que as crianças já estejam com caderno, lápis na mão. Mas eu quero que vocês me passem. Ó, prof, a rotina do meu filho é assim. Então, isso tem dificultado. Aí eu vou dizer, olha, realmente, ó, por isso que o desempenho está sendo esse e tal. E a gente vai poder solucionar tudo? Óbvio que não. Mas a gente vai poder melhorar esse desempenho. E melhorar essa rotina, tá bom? Basta que sejamos sinceros, tá? Vamos falar abertamente sobre o processo? Gente, entender a percepção dos pais em relação ao trabalho da prof. Sandra e o que eles esperam para o final do ano letivo. Como você avalia a escola do seu filho nesse momento atípico? E o trabalho do professor? O que esperar para o final do ano letivo? Vão anotando, pessoal. Como é que você avalia a nossa escola neste momento? Como é que está o suporte da nossa escola? Como é que está a questão em relação à questão financeira? Vocês estão conseguindo se conectar? Estão conseguindo ser complexos com a escola? Está existindo esse diálogo? Como é que está a escola do seu filho em relação à organização das turmas, das atividades? Como é que está isso? Vamos falar abertamente sobre isso? O que vocês têm a dizer sobre isso? E o trabalho do professor? Eu sei que tem pais aí que tem dois ou mais filhos na escola, na Romani. Como é que tem sido o trabalho do professor? Eu tô falando da professora Sandra, mas vocês podem avaliar aí o professor da outra criança também, da outra turma, tá bom? Isso é muito importante. Isso é importante pra gente, né? Lembra que a prof falou da questão do feedback? É muito importante. É importante para que a gente possa sempre se reinventar, para buscar o melhor caminho, tá? E o que esperar do final do ano letivo? Não sabemos, nós não sabemos nem quando será o final do ano letivo, né? Do ano escolar. A gente não sabe. Não sabemos de nada ainda. Não temos certeza do que vai acontecer para frente. O que a gente tem certeza é que a gente está tentando fazer o melhor agora. E para fazer o melhor agora, a gente precisa de vocês. 7. Vamos falar das emoções. Lá vem a prof falar das emoções. Claro, gente. É importantíssimo. Sempre foi, mais agora. Como andam as emoções dos nossos pequenos? Elas têm influência no desempenho acadêmico? Será que tem influência aí no desempenho escolar do seu filho? As emoções, elas têm influenciado? Como é que andam as emoções? Estão oscilando? Meu filho passa a maior parte da semana triste. Meu filho passa a maior parte da semana animadão, alegre, amoroso. Meu filho passa muitos momentos com raiva, com sentimento de tristeza. Será que se hoje eu estivesse cara a cara com vocês e perguntasse isso, vocês saberiam me responder? Eu tenho certeza absoluta, não vou apostar com vocês, mas eu tenho certeza absoluta que 90% dos pais não saberia me dizer com certeza. Porque falta esse olhar, falta essa observação do filho de vocês. Eu digo isso com toda certeza. Com toda certeza, pelo que a gente já vivenciou de março até agora. Falta esse olhar carinhoso. Mas você está querendo dizer, prof, que eu não amo meu filho? Não, claro que não. Eu sei que todos os pais que estão me assistindo agora amam de paixão o filho, dariam a vida pelo filho. Mas será que estão tendo esse momento com o filho, esse momento de observação, de olhar? Esse olhar carinhoso é um olhar diferenciado para as emoções. E como elas interferem na nossa vida. Não é na vida dos pequenos, na vida dos adultos. Ou vocês acham que a professora está sempre rindo, está sempre feliz? Mais uma videoaula! Eu gostaria muito de estar na minha sala de aula, na nossa sala de aula, né? Com os meus alunos, podendo abraçar, podendo beijar, podendo dar o suporte que eles precisam, podendo ter os meus alunos como meu suporte, também emocional. A gente sente falta disso, a gente sente falta do contato,
a gente sente falta do carinho, a gente sente falta do ensinar com amor, mas pessoalmente. Porque ensinar com amor a gente vai continuar ensinando, né? Mesmo que virtualmente. Mas o contato, gente, faz muita falta. Então, eu quero que vocês me digam isso, né? Vamos falar dessas emoções. Olha o que a prof trouxe aqui. Um planner das emoções. Lá vem a prof de novo com planner. Ó vida, ó céus, ó azar. Mas, gente, é tudo muito fácil quando a gente organiza, né? E essa aqui é uma forma muito boa de observar, de ter aquele olhar carinhoso. Esse planner das emoções, vocês podem observar aqui, ó. Então, tem domingo, de domingo a sábado. Então, é uma ideia bacana, tá? De vocês colocarem ali. E aqui nós temos as 5 emoções básicas, chamadas de emoções Marta. Por que Marta? Ó, M-A-R-T-A, Marta. Então, são as 5 emoções básicas, ó. Medo, alegria, raiva, tristeza e amor. No domingo, se eu for preencher, no domingo, eu acho que no domingo ele teve mais alegria, o meu filho. Se eu fosse preencher aqui, pensando nas emoções, na oscilação das emoções do meu filho. Na terça, muito medo. Na quarta, raiva. Na quinta, raiva. Na sexta, também medo. No sábado, raiva. Opa! O que eu preciso trabalhar? Gente, mais do que saber, ter esse olhar carinhoso, é perceber o que eu preciso trabalhar, porque todas as emoções precisam ser trabalhadas. Mas a gente pode trabalhar de forma efetiva, de forma diferenciada cada emoção durante a semana. Porque eu sei que se eu olhar aqui hoje nesse planner que eu acabei de fazer, o meu filho durante a semana sentiu mais raiva. Então vamos buscar o porquê disso. E não é errado sentir raiva. Errado é a gente deixar de trabalhar as emoções. Deixar de dar o devido valor a cada uma delas. Tá bom? Conexão escolar na família. Então, a gente entra ali e identificar a conexão dos pais com o desenvolvimento escolar dos filhos. Tá? Gente, você consegue, vocês aí, né? A professora colocou ali no singular, porque é para cada um refletir em casa. Você consegue identificar facilmente quais são as dificuldades escolares do seu filho? E descrever suas evoluções acadêmicas e pessoais até aqui. Por isso que a prof falou, né? É muito importante aprender língua portuguesa, matemática, mas é importante desenvolver o ser humano, no sentido pleno da palavra. Então, se hoje eu estivesse cara a cara com vocês e perguntasse, você consegue, mamãe, descrever quais são as dificuldades específicas do seu filho? Ele tem muita dificuldade em fazer conta de subtração. Divisão com 2 números. Situação problema. Ele está com muita dificuldade na leitura. Produção de texto, nossa, terrível. Né? A gente não precisa usar essa palavra, mas como pais a gente acaba usando, né? E descrever as evoluções que ele teve. Porque, de repente, apontar as dificuldades é mais fácil. Mas eu tô falando das dificuldades específicas, tá? Não dizer assim, ele vai mal em matemática. Então, você não tá tendo aquele olhar carinhoso, tá? E, então, as evoluções. Isso é mais difícil, né? Olha, professora Sandra, o meu filho, no início do ano, ele tinha essa dificuldade específica. Mas olha aqui, ó. Hoje, ele já consegue, ainda está com dificuldade, ó. Mas ele teve essa evolução aqui. Antes ele conseguia isso e isso, agora ele consegue isso, isso e isso. Claro que tem um caminho a percorrer, mas olha só como ele evoluiu. Isso é muito importante, gente. É importante para a prof esse feedback, é importante para a criança e é importante para você, como pai, como mãe, essa evolução. E as evoluções acadêmicas nós estamos falando, né? E das evoluções pessoais, você conseguiria identificar? Na tua rotina louca, corrida de trabalho, você consegue identificar as evoluções pessoais que seu filho teve? Ele se tornou aí uma criança com mais autonomia? Ou ele está uma criança mais responsável com as suas tarefas? Vocês conseguem identificar? Essa é a conexão escolar na família. É quando vocês passam a ter esse olhar carinhoso para tudo que a escola tem trazido, né? Tem levado
aliás, né? Para tudo que a escola tem levado para dentro dos lares de vocês, se vocês conseguem observar aí. Tanto essas dificuldades que às vezes as profs conseguem enxergar, quanto as evoluções, tá bom? Para isso, eu tenho uma tarefa para vocês. Ai, professora Sandra, além de não parar de falar, você tem tarefa? Claro. Por quê? Gente, por que tem que ter tarefa? Ué, porque não adianta ficar só no papo, né? Não adianta ficar só no blá, blá, blá. A gente precisa agir. A gente precisa ter coragem. Coragem. Você sabe o significado de coragem? Coragem é ação e coração. É agir com o coração. E é isso que a gente precisa, agir com o coração. Qual é a tarefa, prof. Sandra? Olha lá. Pelas informações da prof, vocês deverão identificar qual número corresponde ao seu filho. Será que você consegue? A prof já deixou meio caminho andado. Por quê? Porque tem as silhuetas aqui, certo? Por exemplo, a criança da silhueta número 1 é uma menina. Então, já elimina, né? Uma porcentagem aí para descobrir, tá bom? Eu vou falar um pouquinho sobre essas crianças e vocês vão ter que identificar. Não, o meu filho é o número 1, meu filho é o número 2 e assim por diante, tá bom? Então, vou falar aqui. Deixa eu pegar a minha colinha aqui. Gente, a criança número 1. A criança número 1 tem dificuldades de aprendizagem? Tem. Estamos avaliando ainda essas dificuldades? Estamos investigando essas dificuldades? Sim. Por causa da pandemia, a gente acabou tendo um atraso aí nessa avaliação, né? Dessas dificuldades. Mas a criança número 1 tem uma família muito participativa, mega participativa, tem evoluído devagar e sempre, né? Como a professora Sandra sempre fala, tem evoluído. E a família tem passado essas pequenas evoluções para a prof. Sandra, e eu tenho ficado muito feliz com isso. Tem as limitações? Tem as dificuldades? Tem. Mas tem evoluído bastante, tem criado assim uma autonomia e uma responsabilidade também, que eu achei que esse amadurecimento aconteceria mais para frente. Isso é uma coisa boa aí, né? De tudo que a gente está vivendo, tá bom? Quem será essa aluninha número 1? O aluno número 2 é um aluno que no começo do ano era um aluno assim bem comprometido com as tarefas. Super comprometido, tá? Lá na sala de aula, um aluno caprichoso, inteligente, eu vou falar para todos, né? A aluninha número 1 é muito inteligente, todos os meus alunos são inteligentes. Mas o aluno número 2 está um pouquinho distante, um pouquinho afastado aí das atividades. Tenho falado no privado com ele, tenho falado no privado com os responsáveis e essa distância tem me preocupado um pouco. Não só em relação às atividades, tá? Veja bem, em relação ao emocional mesmo dessa criança. Tá? Eu preciso entender por que essa criança está distante. Não tem dificuldades de aprendizagem nenhuma, assimila muito bem os conteúdos, porém está bem distante aí da prof, tá? O aluninho número 3, deixa eu ver quem é o aluninho número 3. Esse aluninho também. Esse aluninho me surpreendeu aí na metade do ano. Estava muito comprometido, muito responsável, só que tem oscilado, assim, tem semanas que está bem disperso, não entrega as atividades em dia, e tem semanas que ele se propõe e fala assim, não, prof, me desculpa, eu vou voltar aí a ser esse aluninho mais responsável com as minhas atividades. Então, também tem essa oscilação, é um aluninho que eu já tenho um contato, assim, de bastante tempo. Também era um aluninho com muita dificuldade e evoluiu bastante também nesse tempo. Quem será esse aluninho, né? A aluninha número 4. A aluninha número 4 também. Tem a questão da rotina, né? Tem a questão da rotina da família, que é uma rotina bastante corrida.
Essa dica não é muito boa, né, prof? Porque a rotina de todas as famílias aí da minha turminha é uma rotina corrida. Mas é uma rotina corrida, porém era também uma aluninha que no começo do ano estava mais atenta, mais responsável às tarefas. Não sei se tem relação o fato da rotina da família ser muito corrida e ela ter que ficar responsável mesmo, assim, sabe? Por cuidar do seu planejamento, a família passa o cronograma, tem esse contato com ela, esse cuidado, porém, ela deixou aí algumas tarefas por entregar e tem voltado aos pouquinhos aí no eixo, tá bom? Aluninho número 5. Aluninho número 5. Esse aluno é um aluno que é bastante responsável. Também oscilou umas semanas atrás aí. Eu tive uma conversa com a mãe, uma mãe muito participativa também. Olha só, gente, o diferencial disso tudo, né? A mãe observou também e me chamou para essa conversa, o que foi bem bacana. E ele está mais responsável. Ainda dá uma oscilada aí nessa questão do cronograma, do planejamento, né? Hora esquece uma tarefa, hora esquece outra, mas é um aluno, assim, muito respeitador, tem noção da importância das atividades. Isso é muito importante, gente, a criança ter noção da importância daquilo, tá? Não a obrigatoriedade de entregar, mas a obrigatoriedade de aprender, lembra? Tá? Então, quem será esse aluninho? A aluninha número 6 é uma aluninha também, uma aluninha muito caprichosa, com as atividades, desenvolveu uma autonomia aí, que acho que foi uma coisa também que a mãe me passou nessa questão, que tem deixado ela ser mais autônoma em relação às atividades. Essa semana deu uma escorregada aí com as tarefas extras, nós já conversamos, mas é uma aluna que faz as coisas com muito capricho também e, no geral, tem sido responsável. Essa semana deu uma oscilada e até nós conversamos, eu conversei com a mãe, também tem a questão da rotina de trabalho da família, tá? Aluninha número 7. Aluninha número 7 também tem a questão aí da rotina da família, tá? Tem um diferencial porque tem uma pessoa assim da família que ajuda muito e tem muita diferença na rotina escolar dessa menina. É uma menina assim muito empolgada, muito caprichosa também, tem feito as coisas com muito capricho mesmo, assim, sabe? Tem pesquisado, tem usado esse lema de obrigação de aprender e não obrigação de entregar, tá bom? Essa responsabilidade com o aprender. Então, tem feito aí tudo bem certinho. Aluninha número 8. Essa aluninha número 8 tem me preocupado bastante, que é uma aluninha assim que está bem distante da prof. Sandra. A gente já conversou muito um tempo atrás sobre a responsabilidade com as tarefas. Tem uma questão familiar também, mas a questão familiar que eu digo para poder desenvolver essa rotina, esse planejamento. Mas nada que não dê para desenvolver essa rotina, esse planejamento. E, infelizmente, está bem afastada. As atividades extras não têm entregue e não tem respondido. Nem a mãe, nem a minha aluninha querida. Tá bom? Aluninho número 9. Aluninho número 9 é um aluninho assim que a rotina da família também é corrida, né? A prof fica falando a mesma coisa. A rotina da família também é corrida, porém, é um aluninho assim super responsável, isso já vem desde o início do ano.
é super responsável mesmo, assim, com as atividades, procura entregar todas as atividades em dia, andou recebendo aí até os parabéns por ter entregue tudo em dia. Eu dou parabéns no privado aí para vários aluninhos, né? Mas ele entregou as atividades em dia e pensando naquilo, né? No objetivo de aprender e não de entregar as atividades. E tem uma família muito participativa, principalmente no que diz respeito às atividades extras, né? A família é bastante participativa, tá? Aluninho número 10, aluninha, né? Número 10. Essa aluninha é assim, ela é uma aluninha que gosta muito dos vídeos do TikTok. Eu também gosto dos vídeos do TikTok, porém, eles não podem se sobressair as responsabilidades. E essa semana, principalmente, é o que tem acontecido, tá bom? Então, ela manda os videozinhos do TikTok pra a prof vai abrir achando que é atividade extra e, opa, é um vídeo do TikTok. Não que eu não goste, tá? Mais uma vez, repetindo, eu gosto muito dos vídeos do TikTok, faço também, mas ele não pode ser aí, ele não pode se sobressair, não ser o principal, ele não pode ser o principal objetivo dessa aluninha, tá? Em relação às atividades com a família, ela faz as atividades mais sozinha. Não tem tanto esse suporte da família em relação às atividades, né? Mas é uma família, assim, muito amorosa também, mas ela tem feito as atividades sozinha e sim, a prof tem direto falado com ela aí no privado, tá bom? Aluninha número 11. Quem é a aluninha número 11? Essa aluninha tem também o suporte da família. A prof já conversou bastante com essa família em relação a responsabilidades e tal. Conversou com essa aluninha também, ficou um tempo conversando com essa aluninha sobre essa questão de responsabilidade, do que ela já é capaz de fazer para ajudar a família, né? Trabalhar junto de forma complexa. Ela tem feito, mas também tá assim, ó, oscilando. Tem coisas que ela faz e algumas ela esquece. Opa, esqueci, prof. Mas se esqueceu é porque não colocou no planejamento, né? Então, tem que sempre colocar lá. Aluninho número 12. É um aluninho que é tímido, né? Ele é um aluninho tímido. Um aluninho que sempre foi caprichoso desde o início do ano. Porém, nas últimas semanas aí deixou a desejar em relação às tarefas, às atividades extras. A gente teve uma conversa, aluno, família, prof. Tem aí pessoas da família que o ajudam bastante em relação a isso, mas a prof precisa de mais comprometimento dele com as atividades, tá bom? E a gente está trabalhando nisso. Aluninha número 13. A aluninha número 13 é uma aluna também caprichosa, bem comprometida com as atividades e é uma aluna que sempre entrega as atividades em dia. As atividades extras também se envolve, é uma família que também se envolve aí nas atividades extras, então tudo ok. Por fim, aluninho número 14. O aluninho número 14 também, a prof já conversou com a família, tem uma questão familiar aí para organizar essa rotina, né? Porém, também tem dado uma oscilada e a prof tá em cima e precisa muito da ajuda da família para que dê certo. Tá bom? Gente, agora, só voltando aqui, esses eram os últimos. Então, essa é a primeira tarefinha, tá? Que vocês vão ter que identificar aí quais são essas crianças, tá? Identificar no meio dessas crianças, do 1 a 14, qual o número do filho de vocês, para saber como é que tá essa interação. É fácil, prof, será? Não sei, hein? Quem tem aquele olhar carinhoso vai identificar, porque as características foram muito parecidas aí. Qual é o nosso foco? Vamos falar do nosso foco em relação à criança, em relação aos nossos pequenos aqui, ó. Qual é o nosso foco? Trabalhar o raciocínio lógico.
tá? Muito do conteúdo de matemática, gente, não vai ser assimilado. Mas tenham calma, tenham calma. Vamos continuar trabalhando o raciocínio lógico. É devagar e sempre. Então, vamos focar principalmente no que ele já aprendeu. Vamos trabalhar essas habilidades. Vamos continuar trabalhando essas habilidades lógicas, tá? Aquele exercício diário que a prof falou das operações, porque a matemática, a língua portuguesa, enfim, as disciplinas são exercícios diários. Não adianta colocar o filho de vocês para fazer aí. A prof ficou bem em cima ali. Não adianta colocar o filho de vocês para fazer uma tarde inteira de continhas, por exemplo, e achar que pronto, tá ok. E daqui a 6 meses querer fazer a mesma coisa. Não, é devagar e sempre. Então, vamos priorizar essa questão, tá bom? Outra coisa. Leitura, escrita e interpretação textual. Quer dizer que eu tenho que colocar meu filho para ler aí um livro todos os dias? Criar o hábito da leitura, gente, como o nome diz, é um hábito. Eles não vão criar isso sozinhos, podem ter certeza disso. Só que o hábito, ele precisa ser prazeroso. Não adianta eu obrigar, pegar lá um Machado de Assis e colocar meu filho para ler. Agora você vai ler. Não é um tema que vai interessar o aluno, né? O seu filho no momento. É muito interessante, é óbvio, mas não é um tema que vai interessar no momento. O que ele gosta de ler? Ó o olhar carinhoso. Estão tendo esse olhar carinhoso com o filho de vocês? Ele gosta muito de ler gibi. Ele gosta muito de caça-palavras, né? Ele gosta muito de escrever sobre K-pop, que está na moda. Tudo é válido, desde que a gente faça esse exercício diário de leitura, escrita, interpretação textual. Prof, então tem que ficar fazendo perguntas e respostas sobre algum texto para que ele interprete? Não, gente. Interpretação textual vai muito além disso. Eu posso interpretar um texto de forma oral, posso interpretar uma notícia, eu posso ler uma notícia com meu filho, sentar e conversar sobre aquela notícia. Eu quero saber o que ele entendeu, se ele consegue interpretar aquilo que foi lido. É isso, não são perguntas e respostas, tá bom? Então, exercício diário. Autonomia e cidadania. Por que a prof colocou autonomia junto aqui com cidadania? Né? Por quê? Faz parte? Claro que faz parte. Ter autonomia, trabalhar a cidadania. Como é que eu trabalho a cidadania com meu filho? No dia a dia. A gente vem trabalhar da cidadania aí na disciplina de história, conhecendo a história da cidadania, mas a gente precisa fazer isso no dia a dia, para que eles compreendam quais são os deveres, quais são os direitos. Por isso que entra aí a autonomia. Tá bom? Habilidades socioemocionais, imprescindível trabalhar isso. Por isso que a prof deu lá aquele trabalhinho para vocês sobre a questão das emoções, tá? E trabalhar as habilidades socioemocionais envolve muito mais que um planner das emoções. Então, se vocês estão com dificuldade em trabalhar essas habilidades socioemocionais, além da escola, porque a escola já trabalha isso, conversa com a prof no privado, tá bom? Desafio especial. Agora é hora, sim, do último desafio. E o mais longo. Vou até diminuir aqui, ó. Ficar bem pequenininha. Gente, esse é o último, tá? Vamos participar efetivamente neste momento, hein? O desafio de vocês será elaborar um documento, tá? Com as dificuldades que você identifica no seu filho. Dentro do contexto explicado anteriormente, tá? Dentro do que a gente já viu na aula aqui. Então, depois disso, registrar as respostas para as seguintes questões. Ó, 10 questões, além do que tá lá, tá? Você consegue relacionar quais conteúdos específicos seu filho tem mais dificuldade, que foi o que a gente falou? Consegue? Marca lá. Número 2. E quais são os conteúdos em que você identificou melhora? Quais? Número 3. Você acredita no trabalho da escola? Você acredita no trabalho da escola? É muito importante para a escola saber disso. Você acredita? Então, gente, sem medo. Vamos nos abrir. Vamos colocar isso. Isso é muito importante para que a gente melhore ou para que a gente continue o nosso trabalho. E na forma como a professora vem trabalhando.
Tá legal para vocês? Vocês acreditam no trabalho da professora Sandra? Então, vocês vão colocar sobre isso também. Não tem problema. Ai, prof, mas eu gostaria de colocar aqui uma crítica aqui em relação ao teu trabalho específico, tal. Será que eu vou colocar? Gente, por favor, sintam-se à vontade, tá? Eu preciso desse retorno de vocês. Número 5, você tem acompanhado o planejamento do seu filho? Você tem acompanhado aquele planejamento? Veja bem, acompanhar não é fazer o planejamento por ele. Como é que está esse planejamento? Acha importante, número 6, trabalhar as emoções dos pequenos? Depois de tudo que a gente falou, é importante? Você acha que é importante? É legal ter o planner das emoções? Se vocês acham que é legal ter o planner e vocês querem, também chama a prof lá, que a prof vai fazer um planner especial para eles, tá bom? De 0 a 10, na número 7, qual nota você daria para a escola do seu filho? Olha a importância disso, gente. É muito importante saber isso, tá? É muito importante para que a gente continue nosso trabalho, como a prof falou anteriormente. Mas coloquem o porquê que vocês estão dando essa nota. Ah, eu dou nota 0 por isso. Não adianta dar a nota e não explicar o porquê, né? Para que a gente busque essa melhora. E para a prof dele, para a prof do seu filho, para a prof Sandra, quem tem outros filhos em outras turmas também, fica à vontade para colocar, tá bom? Qual é a nota que você dá? Ah, eu dou nota 5, por isso, tá bom? Número 9, desde o início da pandemia, qual projeto ou atividade proposto para a turma você mais gostou? Desde o início, a prof Sandra lançou diversos projetos e atividades. Qual você mais gostou? E coloque o porquê, tá? Olha o olhar carinhoso. Será que vocês estão tendo esse olhar carinhoso para as atividades que são propostas para o filho de vocês? Número 10. Em quais pontos você acha que deve melhorar para que essa interação escola-família seja mais efetiva? Agora é hora daquela autorreflexão. E aí, eu vou convidar vocês a fazer uma sintonia. Ah, uma sintonia, prof? Deixa eu guardar minha folhinha aqui dos alunos. Vocês vão sintonizar aí o botão do amor. Nós temos esse botão, prof? Temos esse botão. E a gente precisa fazer essa sintonia. Como é que a gente sintonia? Como é que a gente sintoniza? A gente vai sintonizar aí o botão da autorreflexão, da autocrítica, do cuidado, o botão do autoconhecimento. A gente precisa sintonizar todos esses botões. E é nessa pergunta que os botões têm que estar assim, em sintonia, tá bom? Para que vocês consigam responder de forma sincera, tá? Em quais pontos você acha que deve melhorar, né? Ser mais efetivo, então vocês vão responder lá para a prof, tá bom? Então, gente, para quando que é essa atividade de vocês grandões, meus grandões? Vocês vão enviar pelo WhatsApp até o dia 31, tá bom? Até segunda-feira, dá um tempinho aí do final de semana para que vocês façam essa atividade com tranquilidade, tá? Eu quero deixar aqui para vocês uma frase que eu gosto e eu marco sempre essa frase assim nos meus trabalhos, que é: se você quer ir rápido ao objetivo, vá sozinho. Se você quer ir rápido, vai sozinho. Agora, se você quer ir longe, tem que ir acompanhado. E para que os nossos pequenos consigam seguir aí um caminho longo, né, de sucesso acadêmico, a gente precisa ter complexidade. Estar juntos, tá bom? Espero que a gente seja mesmo essa família, que tenha essa complexidade. Por quê? Porque mais do que isso, nós, a Escola Romani, não é uma instituição de ensino, ela é uma instituição de aprendizado. Qual é a diferença, gente? Quando a gente fala de instituição de ensino, é aquela instituição que só transmite conteúdo. Eu só jogo lá o conteúdo para o seu filho. Não é essa a função da escola. A instituição tem que ser uma instituição de aprendizado. Qual é o objetivo da instituição de aprendizado? É exatamente esse, focar no aprendizado do aluno, na troca de conhecimentos, sabendo que o professor não é o único detentor do conhecimento, fazendo com que esses alunos sejam críticos, sejam pesquisadores da própria história, do próprio conhecimento. Tragam também deles essa vontade de aprender, essa vontade de conhecer, essa vontade de pesquisar.
tá bom? Então, essa é a diferença da instituição de ensino para a instituição de aprendizagem. A gente quer continuar sendo uma instituição de aprendizagem. E para isso a gente precisa disso. A gente precisa de vocês, dessa complexidade, complexo, né? A partir de hoje vocês vão lembrar dessa palavra de uma forma diferente, carinhosa, tá? Então a gente precisa dessa complexidade, a gente precisa da participação de vocês, tá bom? Conto com vocês, gente, todo o meu amor e apoio. Vocês sabem que a Professandra está sempre disponível aí para que a gente consiga alcançar esses objetivos, tá? Então, vou me despedir aí da mesma forma que eu faço com os meus pequenos. Vamos lá, prof. Ó, vou aumentar aqui. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu sei que foi um pouco longa, mas foi necessária. Estou aguardando a tarefinha de vocês, de todos vocês, meus grandões. Muito ansiosa aí pelas respostas. Dúvidas? Chamem no Zap, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Quem sabe? Pode ser, tá bom? Beijo, ó. Estamos complexos, estamos juntos, tá? Tchau!